Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, nessa manhã estamos aqui novamente na sua presença, como teu povo, como tua igreja, como os teus filhos. Precisamos ouvir o Senhor falar para sermos salvos, para sermos libertos e sermos edificados. Nos abençoa com teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Nossos corações, nossos ouvidos, todo o nosso ser, para que a sua palavra possa ter efeito em nós. Ó, obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Nós estamos falando sobre edificação da igreja, e o tema dessa mensagem de hoje, como a de ontem, que de hoje é uma continuação, Deus está, na verdade, edificando tabernáculo em nós, está edificando, habitação de Deus no nosso espírito. Ontem a gente, brevemente, para quem não foi, brevemente um resumo, falamos que precisamos conhecer o plano de Deus. Quando nós conhecemos o projeto de Deus, o que Deus deseja, o que Deus quer, a nossa percepção da vontade de Deus, ela é aumentada. Quando conhecemos o projeto de Deus, a nossa responsabilidade aumenta, a nossa cooperação aumenta, não é? Enfim, o nosso envolvimento é maior. Aleluia. E falando de habitação de Deus, nós falamos que Deus sempre desejou habitar com o homem. Sempre. A criação de Deus, a criação do homem, quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, era para que Deus pudesse ter plena comunhão com o homem. Deus criou a imagem e semelhança, assim como uma luva que cabe na mão. Deus criou o homem para que esse homem pudesse ser exatamente a forma de Deus, para que Deus pudesse habitar, entrar nele e expressar-se esse Deus. Vimos que Deus, ao criar Adão, criou e deixou tudo pronto no jardim, não é verdade? Deus criou todas as coisas, só no sexto dia Deus criou Adão e falou: está aí para você desfrutar, quero que você simplesmente cultive e guarde esse jardim, e coma de todas as árvores do jardim, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mostrando que Deus desejava ter comunhão, que Deus, todo dia, na viração do dia, Deus estava ali tendo comunhão com eles, esse era o propósito de Deus. Deus não criou Adão para poder deixá-lo no jardim, à mercê, e tentar cuidar de Adão, não é? Quando ele caísse. Não, o objetivo de Deus era ter comunhão com Adão. E com Adão comendo da árvore da vida, Deus pudesse entrar, que era a figura do próprio Deus, Deus pudesse entrar para dentro dele e ser a sua constituição. Esse era o desejo de Deus para com Adão. Deus criou todas as coisas para o homem, né? Como o homem hoje, irmão, vê a situação. Primeiro, nem crê que Deus criou. E quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no mundo para deixar o homem aí à mercê e se virar. Não. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Para que o homem pudesse desfrutar de Deus, comer de Deus e ser constituído por Deus, e Deus habitar dentro desse homem. O que queria pedir para os irmãos é que nós estamos falando de figuras de uma realidade hoje. Mas que nós não percamos o alvo de que o propósito de Deus é habitar no homem, fazer do homem a sua morada.
que os detalhes todos que nós falamos ontem, que nós vamos falar hoje, que não desviem o nosso foco, que é Deus fazer habitação em nós. Falamos do tabernáculo, como Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, e aquela grande multidão, Deus queria estar no meio do povo. Não era simplesmente alguns momentos em que o povo clamasse que Deus agisse de alguma forma, assim como agiu no Egito, trazendo as pragas e libertando o povo. Libertar o povo do Egito foi a primeira ação de Deus, para que Deus pudesse levar esse povo e estar no meio dele. Deus não queria estar no meio de um povo escravizado. Deus o libertou para que pudesse esse povo servir a Deus com alegria e com liberdade. E quando Deus, para estar no meio do povo, Deus precisava de um ambiente adequado. Então Deus instituiu o tabernáculo e falou para Moisés que esse tabernáculo deveria ser feito de acordo com o modelo que ele ia dar para Moisés no monte. Nós falamos ontem, né? São tantas riquezas, são tantos detalhes dentro do tabernáculo que a gente pensa, por que Deus desperdiçaria o seu tempo com todos esses detalhes? Era só Deus estar no Santo dos Santos e pronto. Mas a palavra de Deus em Hebreus fala que todas essas coisas são figuras das coisas que estão no céu. E para Deus descer na terra, as coisas aqui deveriam estar de forma com que ele pudesse descer, de acordo com que ele pudesse. Eu não sei como é que é no céu, eu não sei se aqueles móveis, aqueles tabernáculos, aquelas coisas existem no céu, não sei se é isso, mas são figuras do que está no céu, são, na verdade, princípios para que Deus pudesse descer. E para que Deus pudesse habitar nesse tabernáculo, precisaria ser da forma com que Deus estabeleceu, que Deus descreveu para Moisés. E vimos que quando o tabernáculo foi erigido, a glória de Deus encheu o tabernáculo. E o fogo consumiu os holocaustos. Um sinal de o quê? Aceitação da obra do povo e de Moisés. Preparando um caminho, um lugar adequado para Deus habitar. Vimos que após Deus habitar no meio do povo, o povo não mais seguiria a sua jornada por conta própria. Eles obedeceriam agora o mover de Deus. Quando a nuvem levantava, o povo desmontava o tabernáculo e seguia a nuvem. Essa nuvem não ia para qualquer lugar, ela tinha um destino que era a boa terra. Então o povo, eles foram seguindo as suas jornadas de acordo com o mover de Deus. Deus, ali agora, é quem definia o momento e a forma com que eles iam seguir a sua jornada. Vimos também que Deus, estando naquele ambiente adequado, Deus deu um testemunho universal. Quando, ao levarem os utensílios pelo deserto, somente a arca era coberta com um pano azul, mostrando que a arca, que é o testemunho da presença de Deus. Vamos ajustar aqui, porque senão, né? Ari, dá para abaixar um pouquinho o som? Abaixa um pouquinho. Então, mostrando que Deus aceitou aquela situação tal que ele deu um testemunho universal. A arca, que era o testemunho da presença de Deus, era o único objeto levado num pano azul, que era indicando que aquilo era o próprio Cristo, era uma figura do Cristo que estava no meio, que Deus estava no meio do povo, conduzindo o seu povo. Deus fez questão disso, né? Então, mostrando que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus enche-nos com a sua glória, traz fogo para consumir as nossas ofertas,
em aceitação do nosso ofertar. Nós sabemos, irmãos, que o povo entrou na boa terra, levando o tabernáculo, e esse tabernáculo ficou lá na boa terra, em Canaã. Mas com o passar dos anos, o povo se abandonou a Deus, e Deus mandou inimigos para que pudessem cativar, levar o povo cativo. Sempre foi assim a história do povo de Israel. E num determinado momento, os filisteus invadiram e levaram a arca que estava dentro do tabernáculo para sua terra. Essa própria arca que tipifica o testemunho da presença de Deus, ela se defendeu. Eles colocaram a arca de Deus dentro do templo de Dagon, que é o deus dos filisteus, e a arca, eles foram lá, um dia chegaram na arca, lá no templo, o Dagon caído no chão, a estátua de Dagon caída no chão, com as mãos cortadas. Depois começaram a ter pragas entre o povo, e eles devolveram a arca num carro de boi para Israel, mostrando que Deus ali, nessa figura da arca, que o próprio Deus, ele vindica a sua autoridade e a sua posição. Não precisou ninguém fazer nada, a própria arca que estava ali causou uma situação muito complicada para os filisteus. E eles colocaram a arca num carro de boi e levaram de volta para Jerusalém. Não vou entrar em muitos detalhes, mas foi para Bet-Semens, lá o povo não quis ficar com a arca, depois foi para Kiriat Jearim, ficou lá. E a Bíblia fala que, e pelas histórias, essa arca ficou quase 80 anos fora do tabernáculo. E o povo não usufruiu das bênçãos da arca, quer dizer, as bênçãos da presença de Deus. Fala que o povo gemia. Nesse ínterim, Deus levantou Davi em lugar de Saul. E Deus exaltou o reino de Davi de tal forma maravilhosa. Por quê? Porque Davi tinha um coração para Deus. Ele confiava, a sua fé e o seu coração, Deus pôde exaltá-lo. E Davi, então, teve um sentimento de trazer a arca para Jerusalém. A arca estava estava em Israel, mas estava em Jerusalém, fora do tabernáculo. E aí, Davi, em 1 Crônicas, capítulo 13, 13, Davi teve um sentimento. Consultou Davi os capitães de 1000 e de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, e com eles nas cidades e os seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos do povo. Nós sabemos a história, como Davi trouxe essa arca. Ele imitou, né? Os filisteus, colocou um carro novo para trazer a arca e deu problema com Uzá morreu, né? Apesar de Davi ter o coração, a preocupação, ele agiu de um modo errado. Ele trouxe a arca de acordo com o seu conceito. E aí causou morte. Os bois tropeçaram quando estava na arca, os bois estavam carregando a arca no carro de boi, os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá quis segurar a arca, e fala aqui que ele foi morto. Por quê? Porque a forma de carregar a arca estava errada. Quando Moisés fez o templo,
o tabernáculo, Moisés fez de acordo com o modelo que tinha sido mostrado para ele no monte, e todas as coisas, as formas, tudo foi de acordo com o que Deus tinha estabelecido. E aqui Davi, apesar do seu coração, Davi fez de modo errado, fez de uma forma natural. E isso causou dano para o povo, principalmente para usar. Mas Davi, a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele queria trazer a arca para Jerusalém. Ele sabia da importância da arca. Então Davi deixou a arca e foi saber. Aqui fala em 1 Crônicas 15, diz: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, que era Jerusalém, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Antes, no capítulo 13, Davi diz assim: como trarei para a minha arca de Deus? Como que eu ia carregar agora a arca de Deus de novo? Carregar a arca e um homem morto? Não posso, deixa a arca aí, eu vou saber como que eu vou carregar essa arca. Ele consultou, ele viu que somente os sacerdotes e levitas poderiam carregar a arca, obedecendo a palavra do Senhor. Aí ele disse para os levitas se santificarem. E aí no versículo 14 do capítulo 15 diz: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi se arrependeu. Como um líder que era, Davi só tinha um caminho para ser abençoado: arrepender do seu erro. E aí arrependeu e fez conforme a palavra do Senhor. O coração de Davi era um coração para Deus. Era uma pessoa que reconhecia que Deus estava abençoando ele. Aqui fala que de Crônicas, 1 Crônicas fala: Davi crescendo em 11:9, cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Davi e o povo todo reconhecia que era só por causa do Senhor que ele tinha todo aquele crescimento e aquele poder que Deus estava dando para ele. E o coração de Deus, de Davi, era trazer a arca para Jerusalém. Louvado seja o Senhor. E aí, ele não estava satisfeito com isso. E aí, ele chamou o sacerdote e disse que, está escrito 17, sucedeu que, habitando Davi na sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Então Davi não ficou satisfeito simplesmente em trazer a arca para Jerusalém e colocar numa tenda. Ele queria fazer um lugar específico. Um lugar, se tinha um tabernáculo, por que não fazer um lugar melhor para essa arca? A arca, irmão, representa o próprio Deus. A presença de Deus. Davi sabia, esse testemunho da presença de Deus não pode ficar em qualquer lugar. Se ele ficava no tabernáculo, eu tenho que fazer algo melhor. Deus tem me dado tanto, Deus merece alguma coisa. Então, o sacerdote falou: vai e faz segundo o seu coração. Mas, quando o sacerdote foi ao Senhor, o Senhor falou para o sacerdote:
Não vai ser Davi que vai me edificar uma casa. Diz no 22:8 fala: porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Mas eis que nascerá um filho que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. O coração de Davi era de fazer ele mesmo uma casa. Mas o Senhor disse: olha, você derramou muito sangue, você é um homem sanguinário. Embora você tenha um coração, as suas atitudes não condizem com o que eu sou. Claro que Davi teve que lutar para libertar o povo de Israel, mas falou: eu vou colocar uma outra pessoa. Você simplesmente separa tudo. E eu vou te mostrar, Davi, como deve ser feita essa casa. Então Deus, é o único versículo que aparece aqui, lá em Êxodo, Deus mostra detalhadamente todas as coisas. Mas aqui o único versículo que fala de como foi construído está em Crônicas 28:19, que diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandato do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Davi, além de guerreiro, de profeta, de poeta que ele era, porque fez salmos e cantos, Davi devia ser um bom arquiteto e engenheiro também, porque ele viu a planta, ele fez, desenhou tudo que Deus mostrou para ele. E não era uma coisa pequena, era uma obra arrojada. Mas aqui que é importante, irmãos. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. O Senhor tinha dito para Moisés: você vai fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrar, não foi? Aqui Deus mostrou para Davi também como deveria ser feito. Oh, Senhor Jesus, mais uma vez, irmãos, Davi tinha um coração. Nós vimos em Gênesis que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele que fez todas as coisas, proporcionou, preparou todas as coisas para Adão. Vimos no tabernáculo que Deus tirou do povo do Egito, Deus falou: vocês despojam os egípcios, preparem todas as coisas. O pessoal não sabia para quê. Para que levar para o deserto ouro, prata? Tinha dinheiro, não ia trocar com ninguém. Mas eles obedeceram. Falaram, tiveram coragem de falar para os egípcios: dá o que você tem aí. Você já pensou, eu escravo, Deus está me tirando aquelas pragas todas e eu ainda falar para você: dá o ouro, dá a prata, dá o púrpura, dá tudo que vocês têm aí? Não, eles creram naquele momento, na palavra de Deus. Não sabiam por quê, mas fizeram. E Deus, então, preparou, e depois Deus usou tudo isso na construção do tabernáculo. E agora Deus também está falando como que deveria ser feito o templo. E ele deu condições para Davi preparar tudo. E quando Deus viu o coração de Davi, nesse primeiro momento de Davi querer fazer um templo, essa atitude de Davi gerou um resultado no coração de Deus. Deus disse: eu vou fazer aliança contigo. Eu vou estabelecer para sempre o trono do seu reino sobre Israel. E a gente sabe que
Se nós olharmos isso e nós vermos os filhos de Davi, apenas Salomão foi o mais adequado. Era uma brigaiada dos filhos de Davi, um querendo tomar o trono do outro, e uma confusão, e tudo parecia perdido. Mas quando Deus fala que vai estabelecer um trono, é porque Ele mandou Jesus, que era descendente de Davi, por parte de José, que era descendente de Judá, a tribo dos reis de Israel. Então, quando Deus está falando que está fazendo uma aliança eterna aqui, é com Jesus, que Ele é o verdadeiro rei e que vai reinar pelos séculos dos séculos. O coração de Davi gerou uma aliança que o homem Jesus é que vai cumprir essa promessa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e Davi preparou, Deus deu condições para Davi. Eu queria apenas reforçar que Deus deu condições para Davi para preparar todos os utensílios para a casa de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Crônicas 22. Aqui. Aí, vou continuar só lendo aqui até o 11, 22, 11, diz assim: Agora, pois, meu filho, Davi falando para Salomão, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor. Olha só. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que não foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade pode aumentar. Além disso, tem contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Olha, 100.000 talentos de ouro. O que é 100.000? A gente lê a palavra, a gente diz, o que é 100.000 talentos de ouro? Aqui fala que 100.000 talentos de ouro é cerca de 3.700 toneladas. 3.700 toneladas. Vocês já viram um caminhão basculante, desses de 6 metros aí, de areia? Ele pega 6 metros de areia, alguma coisa em torno de 6.200, 6.300 quilos. Agora, vamos botar que está um caminhão desse cheio de ouro. Por baixo, tá? Levando 10.000 quilos, 10 toneladas. Irmão, foram 375 caminhões de ouro. Cheio. E 37.500 toneladas. Tá? 3.700 caminhões com 10 quilos de prata. Por que eu estou fazendo questão disso? O Senhor providenciou para Davi tudo isso. O Senhor deu para ele.
Para quê? Para que ele pudesse construir o templo. Assim como Deus fez no jardim, como fez no tabernáculo, Deus providenciou para que Davi pudesse fazer o tabernáculo. As riquezas que Deus providenciou para ele. Os homens talentos, os homens dons para executar a obra. Louvado seja o Senhor. Crônicas 28, 19, fala que tudo isso fez Davi conforme a obra dessa planta. Aqui quando Davi, quando Salomão acabou de fazer a obra, eu perdi, foi o versículo aqui que eu anotei, quando... 2 Crônicas, depois do templo pronto, Salomão fez a sua oração, abençoou o povo. 2 Crônicas, capítulo 7, diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Depois do templo pronto, a mesma situação. A glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E vendo os filhos de Israel, vendo o fogo descer, e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor, irmãos. Essas figuras nos mostram, desde o jardim, o templo, o tabernáculo, o templo, nos mostram alguns princípios muito importantes que nós já falamos aqui. Primeiro, que quando Deus quer habitar, Ele mesmo fala como Ele quer que seja feito. Para a edificação da casa de Deus tem que ser do modo de Deus. E Deus, Ele providencia todo o material necessário. Não é? Ele que fez, Ele que despojou os egípcios e Ele que proveu para Davi tudo o que era necessário para fazer a sua habitação. Irmãos, isso são figuras, mas que servem de princípios para nós como igreja. A igreja, o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, a maneira de edificar é ele que faz, o modo é ele, os materiais é ele quem dá. Os homens construtores, edificadores, é ele quem atribui perícia. Não é? Por isso ele fala que na igreja, ele deu homens dons para a igreja. Para quê? Para a edificação da igreja. E todos nós recebemos pelo menos um talento para ajudar. Pensa ali, fazendo o tabernáculo ou edificando o templo.
Todos estavam participando de uma forma ou de outra. Uns mais, outros menos, um gerenciando, outro talhando, o outro costurando, o outro bordando, o outro lavando pedra, o outro, né? Cada um tinha, mas tinha aquele que cortava a lenha, tinha aquele que carregava a lenha, tinha aquele que fazia comida para o povo, enfim, estava todo mundo envolvido. Todo mundo tinha um talento, e todos eram partes da edificação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a terra, os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Eu habito com contrito de coração, né? Eu habito com o homem. Eu quero o homem, eu não quero casa, eu quero o homem. Não é? O propósito de Deus não era ter um tabernáculo, ou ter um jardim, um tabernáculo ou um templo. O propósito de Deus era ter comunhão com o homem. Não era, também o propósito de Deus não era só estar com o homem, era estar no homem. O propósito de Deus é habitar dentro do homem. Irmãos, nós vemos que a habitação de Deus na Bíblia, essa revelação, ela é progressiva e aumentada. Era o jardim, o tabernáculo, o templo. Agora, Deus quer o homem cumprir aquilo que está desde o início. Não somente ter uma luva, estar por perto da luva e acariciar a luva e protegê-lo. Ele quer entrar dentro da luva. E quando a gente perde isso, nós passamos a dar importância aos meios. O fim era Deus tendo comunhão com o homem. Mas o povo de Israel não conseguia entender isso e sempre dava importância aos meios, ao tabernáculo, ao templo. Tanto que quando eles pecavam e Deus ia fazer alguma forma, eles iam para o templo, dizer, templo do Senhor, como se o templo pudesse proteger eles e salvá-los das suas iniquidades. Jesus veio para poder levar trazer esse Deus para dentro do povo, mas eles se apegaram tanto à sua religião, tanto ao templo que era magnífico, não na época de Jesus, mas antes, depois desse templo ele foi destruído, ele foi reconstruído, mas mesmo assim eles se apegaram ao templo como algo mais importante do que o propósito de Deus, tanto que Jesus disse que, olha, não ficará pedra sobre pedra. Jesus teve que profetizar isso e Deus teve que destruir o templo na intenção de que eles perdessem o seu alvo secundário e voltassem para Deus. Mas esse tabernáculo, irmão, essa figura do tabernáculo, ela se cumpriu no Senhor Jesus. Deus precisava vir. Deus precisava habitar dentro do homem. Deus precisava se fazer um homem para fazer a remissão dos pecados e ter condição de entrar para dentro do homem. Deus precisava de um lugar adequado, assim como ele falou do modelo que tinha que ser feito o templo e o tabernáculo, agora tinha que ter um modelo próprio, especial, específico, adequado para que ele pudesse habitar. Então Jesus veio, o homem perfeito. Jesus era o tabernáculo, a palavra de Deus diz que ele veio e tabernaculou entre nós. Ele era o tabernáculo de Deus. Quando Jesus veio, Deus veio. Esse homem Jesus era Deus e era homem. E ele veio trazendo a pessoa
na sua pessoa de homem, o tabernáculo ideal para Deus poder se mover na terra. Não estou entendendo. Jesus, Deus não poderia vir se não houvesse o homem Jesus. Assim como no tabernáculo, no templo, Deus, só depois de tudo certinho, de tudo de acordo com a vontade de Deus, é que ele veio. Somente quando Jesus veio, esse tabernáculo perfeito, é que Deus pôde se manifestar e entrar para dentro dele. Ele era o unigênito Filho de Deus, era o único que carregava a vida de Deus. Quando Jesus veio, Deus veio. Não diz que no princípio era o verbo, que é a palavra, e a palavra era Deus. No princípio era o verbo, e essa palavra então se tornou carne. Deus se tornou carne. Ele pôde habitar em Jesus, porque esse era o tabernáculo perfeito. Amém? Oh, Senhor Jesus. Ele era o tabernáculo e ele era o próprio templo de Deus, como morada de Deus. Falou, vocês estão falando desse templo aí que vocês vão me matar? Fala, destruir esse templo aqui e eu vou reerguê-lo daqui 3 dias. Ele era o templo de Deus que foi reerguido em ressurreição. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, mostrando que a casa de Deus foi erguida em ressurreição. E nós também fomos erguidos em ressurreição, juntamente com Cristo. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, olha que maravilha. O Senhor Jesus, quando ele veio como esse templo adequado para Deus habitar, ele disse assim, em João 12, 12:50. O 49 diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 12, 49 e 50. E o 8:28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, não. 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabeis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus era um com o Pai. Ele falava aquilo que o Pai mandava ele falar, só. Não é somente o que ele falava, mas o que ele fazia. O 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. João 14:11. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim, por causa das mesmas obras. Qual é a semelhança de tudo isso? É que quando o Senhor fez o tabernáculo e o templo, foi de acordo com o Senhor tinha falado, não foi? E aqui o Senhor Jesus, eu só falo e faço
o que o Pai me manda. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Esse tabernáculo era a expressão de Deus. Esse templo orgânico e vivo era a expressão do Pai. Deus podia ser expresso. Por isso ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Não era mais um templo físico, mas orgânico, que andava, comia e expressava a Deus para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Quando a glória encheu o tabernáculo, quando a glória encheu o templo, era sinal de aceitação de Deus. Não é verdade? Deus aceitou. Deus mandou fogo e consumiu os holocaustos. Mas existe uma passagem aqui, irmãos, maravilhosa também. No começo do ministério de Jesus, quando ele foi batizado, começando o seu ministério. Oh, Senhor Jesus. Mateus 3,13, vamos ver aqui, diz, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, é eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que os céus abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Houve uma proclamação no céu, de que Deus tinha prazer em habitar naquele filho, naquele homem. Por quê? Porque ele era um com o Pai. Porque ele falava e fazia aquilo que o Pai ordenava, que o Pai mandava. Irmãos, uma declaração de Deus dessa é muito maior do que a glória, é muito maior do que o fogo consumindo os holocaustos. No Monte da Transfiguração, quando estava lá Elias e Moisés, o Senhor apareceu também e falou assim, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Este é meu Filho amado, outra tradução, a ele também nele também me comprazo, nele eu tenho todo o prazer. Oh, Senhor Jesus. No início do ministério, o Senhor já aprovou aquele homem. Aquele tabernáculo humano foi aprovado por Deus. Foi exaltado por Deus. E depois do cumprimento do seu ministério, que Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Ele tomou a cruz, a sua cruz, foi morrer por nós, cumpriu toda a obra de Deus. E ao cumprir toda a obra de Deus, teve mais uma manifestação de Deus nesse homem. Em Efésios capítulo 1, versículo 20, diz: o 19 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não somente no presente século, mas também no vindouro. Amém. O Senhor o exaltou sobremaneira. O Senhor o fez assentar acima de
todo o principado e potestade e poder. Ele sentou à direita de Deus, no lugar mais honrado. Esse homem Jesus, esse templo vivo que estava aqui na terra, esse tabernáculo que estava aqui na terra. Pelo fato de fazer a vontade de Deus, de ser um com o Pai, de falar e de fazer somente aquilo que Deus fez, Deus o exaltou no início do seu ministério, o exaltou ainda mais no final do seu ministério. Deus lhe deu um nome e um poder que está acima de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Louvado seja o Senhor. Filipenses 2, 7, 11. Ó Senhor Jesus. O 5 fala, 2, 5. Fala que tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmãos. Quando a vontade de Deus é feita, há exaltação por parte de Deus. Deus aprova, Deus nos enche com a sua glória, Deus nos enche com o seu fogo e Deus nos exalta. Foi assim com Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, jardim, tabernáculo, templo, Senhor Jesus. A última etapa da morada de Deus, da habitação de Deus é o quê? A Nova Jerusalém. Vamos ler só lá, depois eu quero voltar para os irmãos. Apocalipse 21, capítulo 1. Está aqui, viu o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. A Nova Jerusalém, aqui está falando, já é a consumação da habitação de Deus. A Nova Jerusalém, irmãos, nós já sabemos, não é uma cidade de ouro, assim como ruas de ouro, pedras, tudo isso são figuras da igreja edificada, da habitação de Deus. Ouro tipifica a natureza de Deus, as portas de pérolas significam a redenção, só entram na Nova Jerusalém pelas portas de pérolas. Nós sabemos disso. Então, a Nova Jerusalém, o que é? É a igreja completamente edificada e saturada com Deus, para ser habitação de Deus. Lá fala que é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com e eles serão povos de Deus. Lá Deus habitará conosco, dentro de nós, nós habitamos com Deus e dentro de Deus. Vamos estar totalmente mesclados. Lá também Deus já providenciou, já é a consumação da obra de habitação de Deus. Louvado seja o Senhor. Quem é essa Nova Jerusalém? É a igreja. É a igreja que vai ser a morada e o tabernáculo de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos,
Todas essas figuras para mostrar que a igreja hoje, nós compartilhamos ontem, que a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é o santuário de Deus. Não é? A Bíblia fala que nós somos o santuário de Deus, a habitação de Deus. Pedras vivas, por que nós somos pedras vivas? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ali quando ele fez a revelação para Pedro, em Mateus 16, que ele fez a revelação que ele edificaria a igreja, ele transformou Simão Barjonas em Pedro, em uma pedra viva. Falou, você é uma pedra daqui para frente, e eu vou edificar essa pedra, ou essas pedras, sobre mim, que eu sou a rocha. Então, Cristo mudou a natureza de Pedro, assim como ele mudou a nossa natureza. Nós que éramos barro, nos tornamos pedras vivas. Vivas por quê? Porque ganhamos a vida de Deus. Natureza, pedra, porque ganhamos a natureza de Deus. Ganhamos a natureza e a vida. Somos pedras vivas. Irmãos, pedra viva é para edificar a casa de Deus. Eu não queria alongar muito, não. Mas quando o Senhor Jesus falou, olha, eu te digo que tu és Pedro. Depois, aqui em Mateus 16, o Senhor fala que ele saiu, não é? Dizendo que precisava morrer e ressuscitar. E Pedro falou, não, Senhor, de jeito nenhum. O Senhor falou, arreda Satanás, porque você cogita das coisas de homens e não das coisas de Deus. Eu falei que você é Pedro. Daqui para frente você é Pedro. Para você tornar-se Pedro, uma pedra, eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado, eu preciso ressuscitar, eu preciso me tornar o Espírito da vida para entrar para dentro de você, para mudar a sua natureza. Você não está entendendo isso? Você está com dó de mim? Eu estou tomando a minha cruz para edificar a igreja de Deus, a casa de Deus. Aí ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. É como se ele estivesse falando para Pedro, eu estou indo para edificar a igreja. Você quer me seguir? Você quer edificar a igreja? Eu estou tomando a minha cruz. Toma a sua cruz. A minha cruz é a morte. Na cruz, para fazer a vontade do Pai. E você toma a sua cruz. Qual que é a sua cruz? É fazer a vontade do Pai. Irmãos, tomar a cruz é fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, irmãos, ele sofreu? Claro. A cruz trouxe o sofrimento. Mas não era o sofrimento o alvo de Jesus. Ir para a cruz para sofrer. Ele foi para a cruz para morrer. Essa morte trouxe o sofrimento. Muitas vezes na nossa vida, fazer a vontade do Pai nos traz sofrimento, mas não é o sofrimento em si que é a nossa cruz. A nossa cruz é a vontade do Pai. Quando Jesus ia para a cruz, ele foi para o Getsêmani e orou, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele estava suando gotas de sangue. Senhor, passa de mim esse cálice. Eu como homem, eu não sei se eu vou aguentar isso. Mas eu sei que eu vim para isso. Faz a sua vontade. Ele foi para a cruz, porque a cruz era a vontade do Pai para ele. Irmãos, como hoje nós edificamos a igreja? É tomando a cruz, que é tomar a vontade do Pai.
Ah, Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, na nossa vida, existem situações que nos trazem sofrimento. Seja com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos. Essas coisas, irmãos, trazem sofrimento. Mas essas coisas em si não são as nossas cruzes. A nossa cruz é o que o Senhor quer com isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Qual é a vontade? Quando eu vejo que a vontade do Senhor me traz sofrimento através dessas coisas, eu aceito a vontade do Senhor. Aí é minha cruz. Porque a cruz é para o nosso, matar o nosso ego, matar o nosso prazer, muitas vezes da carne, a nossa vontade da nossa alma. Então, tomar a cruz é tomar a vontade do Senhor. Irmãos, tudo que eu falei até agora resume-se nisso. Tomar a cruz é fazer a vontade do Senhor. Imagina se Moisés recebesse de Deus a planta, Moisés falou, peraí, eu acho que isso aqui não fica bom, não. Eu acho que o pessoal tem talento aqui até para fazer coisa melhor do que isso aí. E a pessoa falou, Moisés, mas isso aí não está muito certo, vamos dar uma mudadinha nisso daqui, tá, não sei o quê. E às vezes alguém ali, né, que era muito artífice, muito artista, tivesse o desejo de mudar. Poderia, quem sabe, até humanamente ficar melhor. Mas Moisés falasse, fazer exatamente o que está aqui. Enquanto tá bom, exatamente? Essa é a vontade de Deus. Então, esquece o que eu estou falando. Esquece o que eu estou dizendo, o que eu ia fazer. Aquilo era tomar a cruz, vamos dizer. Era aceitar a vontade do Senhor e negar aquilo que nós desejamos e que nós gostaríamos que fosse feito. Não é verdade? O Senhor Jesus foi para a cruz porque essa era a vontade de Deus. Para a nossa vida, irmãos, também é assim. Nós negamos a nós mesmos tomando a cruz. Agora, coisa prática. Quando o Senhor nos mostra uma coisa, e que nós temos que tomar a vontade do Senhor, e que nós temos que negar a nós mesmos, mandar o nosso ego para a cruz, nós dizemos, não, mas isso eu não dou conta. Isso é demais para mim. Senhor, sinto muito, mas não dá para tomar a sua vontade aqui. Isso é desprezarmos a graça de Deus. Assim, por isso que eu falei, irmãos, assim como Deus exigiu que as coisas fossem feitas, e assim como Ele providenciou tudo para a edificação, Ele também nos dá uma direção, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o seu mandamento, e Ele nos dá condições para nós passarmos por isso. Por isso Ele abriu o trono da graça para nós. Para o quê? Para receber misericórdia. Senhor, eu não consigo. Estou aqui para dizer para o Senhor que eu não consigo. Eu não consigo dizer sim para minha esposa. Eu não consigo perdoar o meu marido. Eu não consigo tratar meu filho dessa forma. Senhor, eu sei que o Senhor quer isso. O Senhor falou, vem para o trono. Vem para cá. Vem. Eu vou te dar graça para isso. Irmãos, se Deus providenciou tudo aquilo que Ele queria para coisas materiais, Ele não vai providenciar para nós, para a nossa edificação, para a edificação dEle no nosso espírito. Ele já deu tudo para nós, tudo que nós precisamos, e está no nosso espírito.
Então, quando fala vai para o trono da graça, é eu me voltar para o Espírito. Eu invocar o nome do Senhor. Senhor, oh, Senhor, diante dessa situação. E vai, o Senhor Jesus, ali no Getsemane, provavelmente o Senhor estava ali, né, invocando o Pai, tendo comunhão com o Pai, suando gota de sangue, pedindo graça para poder ir para a cruz. Ele era homem como nós. E que muitas vezes nós não vencemos, nós não fazemos a vontade do Senhor e não edificamos a igreja porque nós não exercitamos o nosso espírito, nós não vamos à presença do Senhor buscar a graça que Ele já deu para nós, que é o que nós precisamos, para edificar-nos a nós mesmos, pessoalmente, e edificar a igreja. Louvado seja o Senhor. Escrevi algumas coisas que eu quero ler para os irmãos. Me perdoem, mas só 5 minutinhos. A obediência à sua palavra faz com que sua habitação seja edificada conforme a sua vontade. Obedecer a palavra faz com que a habitação de Deus seja edificada conforme a vontade dele. Assim a sua igreja, que é a habitação, será cheia da sua glória e cheia da sua expressão. Do contrário, irmãos, haverá perda, dano e até morte. Nós edificamos tomando posse de tudo que Deus nos deu e fazendo conforme a sua palavra. Conforme a palavra e conforme tudo que Ele nos deu. Irmão, falta alguma coisa para você? Falta alguma coisa para mim? Para nós edificarmos a casa de Deus? Deus se tornou para nós tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus falou, sem mim, nada vocês podem fazer. Eu posso tudo em você. Então nós temos que tomar posse, irmãos. E nós tomamos posse pelo nosso espírito, exercitando o nosso espírito. Você está com fome, você faz o quê? Abre a boca e come. Você quer ouvir uma coisa, você exercita o seu ouvido. Você quer falar alguma coisa, exercita a sua boca. Você quer ver, né? Exercita os seus olhos. Agora, você quer ir para o trono da graça? Você quer receber graça? Você quer receber tudo que Deus é e que Deus tem? Exercita o espírito. Louvado seja o Senhor. Edificamos exercitando o nosso espírito, onde estão todas as riquezas de Cristo. E tomando a cruz, que é fazendo a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Queria só ler aqui um escrito que eu vi no livro, que está aqui, sim. A graça nos dá o presente. A graça de Deus, né? Nos dá o presente, que é a salvação por meio de crer. Todos nós estamos aqui, ganhamos um presente, não foi? Porque a graça nos deu, nós não merecíamos, mas nós cremos, nós recebemos a salvação. A graça nos dá esse presente. Mas a graça também nos dá uma recompensa, que é o reino. Ao fazer a vontade de Deus, tomando a cruz, seguindo o Senhor, por meio da vida, da capacitação que Ele nos deu. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é completo. Perdoe o tempo, irmãos, perdoe. Mas, se nós ganharmos, irmão, essa visão, nós seremos edificados como habitação de Deus no Espírito. Nós somos, eu falei com os irmãos, nós somos cheios de conceitos religiosos. Achamos que graça é só nós ganhamos a salvação, e se nós pecamos, nós recebemos a graça, porque Deus é gracioso, e a graça de Deus superabunda quando há o pecado, uma confusão e uma limitação da graça, porque nós usamos a graça só para ter o perdão de Deus. Outros acham que pecou porque perde a graça.
Perdeu, caiu da graça. E aí, amanhã volta de novo, ganha a graça de novo. Irmãos, a salvação que nós ganhamos pela graça, ela é eterna. Nós podemos nos apegar a isso com firmeza. Quem crer em mim tem a vida eterna. Quem tem a mim tem a vida eterna. Mas a graça nos deu a capacitação para nós seguirmos o Senhor e fazer a vontade de Deus, negarmos a nós mesmos. Essa graça que está disponível lá no trono, que está no nosso espírito. Oh, Senhor Jesus. Deus, Cristo está nos céus, no trono, mas Ele está dentro do nosso espírito também. Não é verdade? Às vezes achamos que Deus está no céu, que Cristo está sentado, eu li aqui que Cristo está sentado à direita de Deus, mas Cristo está no céu ou está dentro de mim? Ele está no céu, está no trono e está dentro de mim. Isso é difícil de entender. Às vezes é incompreensível, mas você entende a eletricidade. Lá na usina tem uma energia que passa pelo fio que está na tomada. Quando você vai na tomada, você toca na energia que está lá no rio, gerando. O Senhor Jesus é essa ponte. O Espírito ali, vai no Espírito que você toca nessa ponte que te leva até a fonte. Irmãos, o Senhor já nos deu tudo, o Senhor já providenciou tudo para nós. O que Ele quer é habitar em nós. Vamos exercitar o nosso espírito. Vamos negar a nós mesmos, seguindo a vontade do Senhor. Senhor, se essa é a sua vontade para a minha vida, me capacita. Me dê o suficiente para eu poder te seguir. Os vencedores são aqueles o quê? Que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Quando o Senhor Jesus falou, tome a sua cruz, é porque Ele nos dá condição para nós carregarmos a nossa cruz, para nós fazermos a vontade do Senhor. O Senhor não exige de nós mais do que nós podemos, mais do que Ele já nos deu, irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Espero que tenha passado o encargo para os irmãos. O Senhor leve essa palavra diante do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Já veio, né? Como é que é o seu nome? Giliardi, tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Que tudo que nós falamos, o Senhor possa lavar com teu sangue precioso, que o teu Espírito possa usar para dar-nos entendimento, não somente entendimento, mas que possa estar gravado no nosso coração. Senhor Jesus, e que essa palavra gravada em nós possa ser o nosso fundamento da nossa fé, Senhor, para que nós possamos seguir o Senhor e dar uma casa, uma habitação em que o Senhor sinta prazer e descanso na igreja. Que cada um de nós se sinta responsável, Senhor, se sinta envolvido, ó Senhor, por cada situação no nosso viver, pelos irmãos, Senhor, pela igreja, Senhor, pela sua obra, pela sua casa. Começa em mim, Senhor, essa obra, Senhor. Começa em cada irmão, Senhor. Obrigado, Pai. Nos abençoa nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus.